Alô, quem é live sempre aparece. Boa tarde. Hoje é dia de falar de planejamento. Hoje é dia de falar com Juliana Cairo, minha grande amiga publicitária. Mas antes de começar, eu queria aqui relembrar, né, que nós já estamos numa série longa de lives. Tivemos aqui grandes profissionais que estão se reinventando durante esse período de pandemia. Tivemos aqui Ivo Neto, meu grande amigo Ivo Neto, que está fazendo lives lá em Valença e mudando a cara da comunicação daquela cidade. Ivo foi meu dupla em agências aqui. Ju já chegou aqui, Juliana. Depois de Ivo Neto veio Belmiro Neto, meu amigo e sócio da Lado B, sócio de Patrícia Simplício. Também veio aqui Maria João falar da Casa do Rio Vermelho, de Jorge Amado, que é o avô dela. Também falamos com Karina Terço, que é estrategista de comunicação política, publicitária. Falamos com Cláudia Costa, gestora de comunicação da C Comunica. Grande Eduardo, grande Lulo. Victor Mascarenhas, escritor, lançou aqui ao vivo com a gente o livro Infectados, que é uma crônica, né, sobre o dia a dia das pessoas nessa pandemia, e é um livro muito inteligente, muito legal de ser lido e que você pode encontrar hoje mesmo na Amazon ou no site dele, né? Também a gente trouxe aqui Hector, grande chargista, cartunista e publicitário. Oi, mãe. Tivemos aqui também Mário Santana, meu amigo publicitário, diretor de arte, compositor de jingles, que falou aqui dos núcleos criativos em aqui. Em seguida, Vivian entrevistou Mirella Doria, que falou sobre design e crise. Oi, Ju. Oi, Vira a oi, câmera. peraí. Toda burra. Pega a burra, peraí. Trouxe também aqui Caverna, meu grande amigo Caverna, especialista publicitário e especialista em material para rádio, material publicitário para rádio, marketing digital com o isolamento acústico. E tivemos a arte vence qualquer crise com Rogério Rios, né? Rogério Rios, meus amigos, cartunista, chargista, publicitário e músico também. E ontem Vivian entrevistou aqui Felipe Arcoverde, nada mais nada menos do que o cara que trouxe a BE Design para a Bahia, né? O cara que trouxe Volner para a Bahia. Seja um grande designer, um grande amigo, gente boa. Vivian falou com o Felipe. Deixa eu chamar a Ju. Ela deve voltar. Oi, Ju. Menino, tô apanhando desse negócio de virar a câmera. Deve ter um Peraí. sinalzinho na câmera Tem que umas duas tem uma setinhas seta para um lado e aqui. para o outro. Isso, mas não tá rolando. Não sei se é a internet. Eita, chuva. Ai, rapaz, a gente se programa toda e o imprevisível chega também. Peraí. Fiz uma live um dia de noite, né? Lá em casa. E a câmera ficou virada para a geladeira. Todo mundo falando, Yuri, que geladeira é essa? Pois é, você me fez ficar aqui, ó, com o meu currículo do lado. Eu não consigo virar a câmera porque é muita coisa para lembrar, meu amigo. Peraí. Bom, deve ser da internet, porque eu mexo nele aqui e nada. Pedi ajuda dos universitários aqui. Tente sair e Mini, me dá um voltar. rap. Vou tentar. Eu não tô conseguindo virar a câmera. Ó, não vira. Como não? Aí isso é assim. Eu quero virar porque tá vendo que travou? Vou sair, Yuri, volta agora. Tá, ok.
E nossa última conversa aqui foi com Felipe Arcoverde, né, que falou do design como de estratégia pré, durante e pós-crise. E amanhã a gente tem também aqui Nossa Cultura é Guerreira e vai vencer a crise. E amanhã, Nel Araújo, que é o gestor do Teatro Escola, vem aqui conversar com a gente um papo sensacional e fundamental nesse momento e sempre, que é discutir cultura. Em Salvador, na Bahia, nesse país, pô, tem uma galera que veio ver Juliana, viu? Que massa, essa live vai ser show. Show. Não faço a menor ideia do que está acontecendo, do que possa acontecer. Poxa vida. Eu tenho que virar a câmera Oi. antes de me conectar, porque eu tô É, apertando a setinha e não tá rolando. tente de novo. Vai, volte. Vamos lá. Persistência. Grande Lulo. E aí, Lulo? Tá aqui em Salvador ou tá em São Paulo? Claro que tá em São Paulo, né? Agora vai. Agora vai. Não, Menino. vai falar não. Aí, Agora ó. Já me vai. disse pra ficar com. Não tá aparecendo, não. Eu acho que tá travado de alguma forma. Vai sentar. Você não vai ficar aí. Não, vou botar no apoio, mas só quando aparecer você aqui, porque não tá aparecendo. Ju, Mini, não tem como ser com o de Mini, não, então? Eu vou pegar o outro celular aqui. Pera ainda. Pede pra galera esperar Tudo aí que se a gente troca de arranja. aparelho. Vou sair. Tá. Sim, aí amanhã a gente vai estar aqui com Nel Araújo. E eu conheci Nel Araújo no painel da SECOM, onde eu, Maria João e Nel Araújo discutimos, né, como empresas de comunicação estão se preparando para conviver, né, com o mercado no pós-crise. Oi, Thalita, tudo bom? Para conviver com o mercado no pós-crise. E cada um com um ponto de vista totalmente diferente, né? Eu falando da Voz Comunica, dos nossos objetivos como empresa, dos objetivos de nossos clientes, né? O foco em comércio eletrônico, que a Voz Comunica está cada vez mais forte nisso. O Maria João falou sobre o museu, né, a Casa do Rio Vermelho, e da importância da cultura e de como muitas pessoas que, apesar de amarem, idolatrarem Jorge Amado, muita gente não foi ainda ao museu. É tempo de ir ao museu, é importante ir ao museu. E Nel falou muito da importância do teatro, da importância da formação dos novos agentes de cultura e da falta de apoio à cultura que os nossos governantes têm, que é uma história que não é nenhuma novidade para ninguém aqui. Né? Vamos ver se agora, Juliana. E aí, Ju? Olha só. Aê, Ju! Olha só. Peraí que agora eu vou reestruturar tudo aqui. Ai, fechar. Minha gente, veja, desde umas duas horas que a pessoa tá organizando tudo direitinho, bonitinho, né? Aí vai falar de planejamento e começa desse jeito, que beleza. Mas Eis a minha vida. É sempre assim. planejamento é isso, né? É lidar com o que a gente nem Exatamente. planejou, né? É replanejar, é conviver com o imprevisto, né? Exatamente. É uma ótima deixa para deixar bem claro para todo mundo que planejamento é mapa, não é jaula. Quem me conhece sabe que eu falo sempre isso, porque o planejamento ele tem que ajudar a gente, ele não pode engessar a gente. Então, enfim, né? Até Estamos aqui. o título da nossa live foi muito planejado, não foi? Não fale Inclusive, não. ele se tornou
planejando o pós-pandemia, né? Por quê? Porque a gente está aqui refletindo sobre o que é que a gente era, o que é que a gente está vivendo e o que é que vem por aí. E a gente vai conversar aqui então com Juliana Cário, que é publicitária, planner, entusiasta de branding e comunicação estratégica. Essa live vai ficar disponível no IGTV da Voz Comunica. Ju, para falar de você como publicitária, para falar de sua história, eu não posso esquecer de seu Luiz e da influência que teve, né? Seu Luiz, que também é publicitário na sua família, não é isso? E a Não, gente, não, quando tava... na verdade, o Painho é pitaqueiro, né? Painho é historiador, É mas ele verdade, ele é é bem historiador. pitaqueiro. É. E você sabe que a gente ali, e ele é professor, então, na hora que a gente estava ali começando a jornada, ele não ia, obviamente, se furtar de, enfim, das diretrizes Seu e pai passar falava aí, tanto né? com a gente que ficou na minha cabeça. É porque naquele período ele trabalhou em agência, mas na área administrativa financeira. Era uma coincidência, inclusive, Era isso porque a aí, gente não foi isso. tem nenhuma influência na família de nada. Enfim, a desvirtuada fui eu, porque meus primos são da área médica, engenheiros, né? Minha família, eu sou a mais velha, então minhas irmãs que vieram depois já encontraram um caminho aberto. Hoje em dia são psicólogas, são da área de E como humanas, foi sua são decisão se já- de fazer publicidade? Eu nunca lhe perguntei isso. Meu Deus. Você acredita que foi por eliminação? Eu imagine, conquista, 30 anos atrás, a pessoa não tinha muitas referências. Quem não é da nossa geração não faz ideia do que é um mundo sem rede social, sem internet e por aí vai, né? Então, assim, você morando no interior é ainda muito, muito mais. Era mais difícil ter acesso às coisas. Eu me lembro que o lançamento de uma música, a descoberta de um disco, alguma coisa assim, era um evento, a gente se juntava para fazer isso, né? E eu sabia, a única certeza que eu tinha era que eu não queria nem medicina, nem, nem engenharia, nem farmácia, porque meu avô era um aficionado, ele achava que farmácia era o que ia dar dinheiro, ele não estava errado, mas ele achava que era nessa pegada. E aí eu acompanhava muito o Guia do Estudante, era uma publicação que eu comprava, eu sou fã de banca de revista, super lamento que não role hoje em dia, assim como era antes. Eu acho que é uma delícia você ler uma revista, você ouvir um disco inteiro e por aí vai. Então eu seguia o Guia do Estudante e comprava o Guia do Estudante para poder me inteirar. E aí, no terceiro ano, meu colégio fez teste vocacional, né? Abriu para a gente fazer a orientação vocacional e tudo mais. E eu fiz. E foi por eliminação, assim, né? Porque eu realmente não tinha habilidade para nenhuma das outras coisas. E fiz. E dentro das possibilidades de comunicação, que foi o que mais se revelou para mim, eu preferia a publicidade, porque na época, vê que pensamento tolo, mas eu juro que foi de verdade, eu preciso reconhecer. Eu achava que se eu ia ter que persuadir as pessoas, que pelo menos eu não fizesse isso com algo tão precioso que era a informação, né? E a gente está aí vivendo fake news. Então, eu acho que persuadir aonde era o caminho de persuadir, onde era o espaço de persuadir, que era a propaganda, né? Mas, enfim, também isso ali é porque o guia do estudante dizia isso, que propaganda era para persuadir, né? E a gente vai aprendendo na prática que são muitas outras coisas, né? É Pois é. isso. Minha amiga Juliana, nós nos formamos juntos na Católica, inclusive na mesma equipe, né? Com o projeto do Multiplex. Exatamente. Mas você seguiu em frente, né? Você foi além, você foi mais do que isso. Você se capacitou, você fez uma pós em marketing e propaganda e você se certificou em programação neurolinguística e coach. Não é isso? Ó, é isso, mas é E muito agora você engraçado. voltou e está fazendo comunicação estratégica na UFBA. Me fale um Isso pouco de também. tudo isso.
Eu vou lhe dizer primeiro assim, não desmerecendo, obviamente, a valorização acadêmica e toda a formação que realmente é necessária, é importante, é prazerosa. Mas você acredita que essa pós, ela foi a primeira pós, ela veio acontecer na minha vida 10 anos depois de estar trabalhando em agência, sabe? Um belo dia eu olhei para o lado, olhei para o outro, eu falei, misericórdia, está todo mundo se capacitando, todo mundo estudando, e eu, de fato, na minha vida, não tinha tempo para isso, né? Não tinha tempo, não era para estudar, mas eu não tinha tempo para me deslocar, para ir para a faculdade, para assumir toda a rotina de uma pós-graduação. Mas aí eu olhei, comecei a olhar para o lado e ver assim, minha gente, todo mundo faz uma pós-graduação, por que você não? Né? E aí, por que você não fez? E por aí vai. E uma coisa que é curiosa, também quem está comigo no dia a dia sabe, é que eu não me sentia necessariamente defasada em relação ao meu entorno, sabe? Assim, eu conseguia acompanhar, né? Eu tinha uma rotina intensa de atividade profissional, porque a Moria não era, quem já passou pela Moria sabe que é uma agência intensa, especialmente no período do varejo, com várias unidades, como a gente acabou vivendo tudo isso. Então, assim, eu não me sentia perdida. E aí eu acho graça quando eu vejo toda essa formação, assim, esse bando de coisa que você está falando aí, porque no fundo, o que me formou foi o dia a dia, sabe? Foi entrar nas salas de reunião de diretores diversos, porque tinha de tudo que você pensar naquele bom preço, e, e olhar para a mesa deles para ver o que, é que eles estavam estudando, sabe? Assim, eu ficava muito angustiada se eu entrasse numa reunião e ouvisse falar de, sei lá, de métrica, de ROI, de algum termo, de gestão quando entrou na moda, né? E tudo mais que eu não soubesse, que eu não tivesse condições de conversar, não é de igual para igual, porque eles estavam anos-luz na minha frente, mas que eu não fizesse feio, sabe? Minha avó sempre me dizia assim, que a gente vai, quando vai para os lugares, a gente pode até ir igual, mas pior, melhor evitar, né? Então, aí pronto, então essa formação, esse período, me trouxe essa bagagem de ser um pouco autodidata também, a curiosidade permanente, e assim, uma certa inconformidade de aprender uma coisa, mas por que que isso é assim? Que sentido isso faz? E, e a partir daí, e estudando outras coisas mais, e, enfim, aí vira isso. É quase uma compulsão. Juliana, eu trabalhei com você, eu estudei com você, sou seu amigo, né? E eu me lembro muito, muito de, às vezes, eu estar lhe contando de um trabalho meu dentro de uma agência, você não necessariamente estava na mesma agência, e você fazia exatamente isso. Você queria conhecer tudo o que estava acontecendo para você opinar. E de repente você opinava e você até ajudava a gente a reenxergar, muitas vezes, campanha. E isso tem muito a ver com o que você se tornou, né? Você é uma planejadora, você é uma publicitária, você tem uma visão de branding e você ajuda a criação como planejadora, como atendimento, não é Oi, isso? deixa eu lhe dizer, você sabe que uma das melhores memórias da minha carreira, da minha formação e tudo, foi o período que eu fui estagiária dos estagiários, sabia? Você se lembra disso? Não houve aprendizado melhor do que ser estagiária dos estagiários, porque tudo foi a partir dali, sabe? Foi a partir dali que eu pude conviver com vocês na prática que vocês tinham ali, começar a entender que a faculdade era completamente diferente da agência ou de qualquer outro ambiente de trabalho. E a gente ali, eu me lembro que eu não estava estagiando, obviamente, eu ia para lá para encontrar vocês no fim do expediente, para a gente depois ir tomar uma. E nessa resenha, eu fui aprendendo, fui criando coragem. Quando surgiu a vaga para o que eu queria, porque, diga-se de passagem, não tinha área de planejamento, né, nas agências normalmente, e hoje está se desenhando aí para também deixar de ter, e ser de uma outra forma, enfim. O que eu acho ótimo, porque eu espero que isso signifique que planejamento entrou em todos os departamentos, não é? Eu sempre defendi essa tese também, mas
quando surgiu a oportunidade de um estágio de planejamento na Publivendas, foi a partir daí que tudo rolou, né? De ser estagiária dos estagiários, porque o Irã estava lá, e aí ele recomendou, enfim, aí as coisas se desenrolaram e eu fui fazer teste. E é um tempo tão diferente, tão doido, se você parar para ver. Na época, quando eu entrei, computador que tivesse Internet Explorer era só o meu, da estagiária, e de Giga, que era o cara da informática. Para você ver como era tão pouco importante o negócio. Só o cara que estava lá para fazer isso e a estagiária que tinha a internet. Mas aí a gente foi dando utilidade para aquilo, né? Foi fazendo um sistema de informação, abastecendo os grupos de atendimento, começando a fluir. Erlana, que era a minha diretora, ela via toda a importância daquilo. A gente tinha governo, varejo e telefonia chegando. Foi um ano muito próspero, foi o ano que teve Rede Bahia, que teve a Maxitel, foram 4 concorrências grandes que a Publivendas ganhou naquele ano. E aí, nossa, para que, né, pós-graduação? A pessoa está ali começando um negócio dele. Aí é só seguir Que adiante. momento Mas você estava efervescente falando aquele, aí, era de muito, como, na muito. Eu vi verdade, essa você semana. sempre ajudou a criação com o seu trabalho de planejamento e de atendimento, né? Pois é, você sabe que isso é genuíno, eu faço com prazer, mas é também estratégico, porque planejamento não aparece. Planejamento não só aparece quando não tem, né? Porque aí as pessoas dizem logo, precisa fazer planejamento disso, não pode, não sei o quê. Ou então aparece através do brilho dos outros, né? Dos outros, das outras áreas, dos outros departamentos e por aí vai. Quando começou a surgir o planejamento, inclusive me chateava muito essa coisa de agora não tem mais criação, agora é planejamento. Aí depois vieram a parte digital, trazendo aí, agora é o digital, ou então a mídia e por aí vai. Eu acho que esse tipo de disputinha alimentada, às vezes, ela é muito pouco produtiva, ela não é construtiva. E isso me chateava muito, porque no fundo, o meu trabalho dependia da galera da criação e vice-versa. O atendimento, se chegasse no cliente mais bem preparado, a gente ia ser mais reconhecido. Então, sempre fiz questão de poder compartilhar todo o meu conhecimento. Levo, carrego com prazer, com alegria e humildade a pecha da Prolixa. Não tem para onde correr. Planejamento fala muito. Sabe assim, eu sou uma pessoa relativamente desconfiada e tímida, né? Não sou uma pessoa tímida, não é isso. Não combina. Mas eu sou uma pessoa que ouve muito, né? Então eu procuro perceber aonde fazer aquele conhecimento ser útil, na mão de quem ele vai fazer mais sucesso, sabe? E aí, se eu puder ser vetor disso, massa. Então, aí para mim eu fico satisfeita, entendeu? Mas eu gosto muito de ver as coisas se multiplicarem a partir de um estudo, de uma reflexão, de uma troca de ideias e tudo mais. Aí, 2011, 2000, aí você foi para Recife, né? Aí você foi para Recife, lá ainda na Publivendas. Isso. Aí a Publivendas tinha ganhado a concorrência, começando a montar escritório em Recife por conta de Bom Preço, para a gente atender Bom Preço. E aí eu disse à mãe, me chamaram, e eu tinha perguntado antes, até conversando com a Eliane, se eu ia ter que ir para Recife, ela disse que não, que foi até Lilinha, que foi, Lília Lopes. E aí, um belo dia, eu ligo para a mãe e digo, mãe, vou passar 15 dias lá em Recife, não sei, de lá eu dou notícia. Assim, coisa de 1 hora para entrar, para ir chegar no aeroporto. Aí fui passar, disse que ia passar 15 dias, passei mais de 15 anos, né? Passei 16 anos morando em Recife, sou baiambucana de coração, adoro Pernambuco, meus amigos, assim, a galera, a história que eu construí lá, muito bom. Duval é de lá, né? Du, meu amor,
Meu Deus. Na verdade, a gente é uma mistureba danada. Ele é carioca de nascença e paraibano de criação. Aí a gente se encontrou em Recife e lá a gente, enfim, construiu Eu aí. tô vendo ele por aqui. Ele É, deu uma brechinha lá na 2011 a agenda. 2013, 2011 a 2013 você fez parte da Atma Bianchi, não é isso? Você foi diretora de planejamento e atendimento e sócia, não é isso? Isso, mas isso também, como tudo, foi uma construção, sabe? Assim, eu passei 13 anos na Moria, sabe? Assim, eu passei por muitos segmentos, muita experiência, muita formação. De fato, quem também sabe, a Moria é muito nesse sentido, né? Uma agência que ela, principalmente nesse período que eu vivi, eu acho, foi uma agência que formou muito a gente. E aí, em 2011 eu fechei os 13 anos de casa, fui. Meu Deus do céu, eu nunca trabalhei numa. Primeiro, eu nunca trabalhei em outra agência. Eu sempre tive momentos diferentes na mesma agência, né, ao longo desses 13 anos. E quando eu olhei para o lado, eu já estava há mais de 10 anos em Pernambuco e não tinha trabalhado em nenhuma agência de Pernambuco. E aí foi quando surgiu uma amiga que trabalhou comigo lá, a Madi. Ela me recomendou para André e para Serginho. E eu fui para lá porque eles estavam começando a atender farmácia Guararapes. E aí, ao longo do tempo, a gente foi trabalhando no segmento de farmácia, construindo essa marca. E eles já estavam fazendo um trabalho maravilhoso. A marca já era segundo lugar de recall quando eu fui para lá. E nesse meio tempo, Juliano Bianchi foi, que é uma referência no mercado de Pernambuco, da publicidade de sempre lá. Juliano Bianchi acabou somando e vindo para a Atma, né? Porque a agência era a Atma originalmente. Nesse momento da vinda de Juliano, os meninos me convidaram e aí eu passei a fazer parte com eles por um curto período, não foi muito tempo, mas foi um tempo muito, muito, muito bom de aprendizado. Foi quando a gente fez a Secopa, foi bem no período, a gente atendeu a Secopa com o Clebinho, um cara maravilhoso, que veio para lá também. E aí a gente atendeu e veio o shopping, né? Com a vinda de Juliano, veio o shopping Itacaruna. Então foi bom, porque assim, para a gente que está falando de planejamento e vai falar ainda um pedaço, é muito importante para o planejador conhecer esse dia a dia. O que mais melhorou, né, junto com todo o conhecimento e repertório, o que mais melhorou minha atuação foi poder ter sido atendimento, ter sido mídia por um período, a variedade das áreas, né, dentro da agência enriqueceram muito minha prática. Então, aí eu sei que nesse período eu fiquei na agência e quando eu me tornei sócia com eles, aí eles me colocaram na direção de atendimento e planejamento, eu topei, mas foi o período que eu fui mais administrativo na minha vida, sabe? Assim, a Talvez operação tenha não é sido a grande fácil. virada, né, Ju? Porque Mais aí ou você menos, viu? passou Eu a acho que pensar em termos de sim. gestão, né, do seu próprio Me negócio, né? engano, Você sabia? começa a pensar, Não, né? mais ou menos, porque no fim das contas, na Moria eu tive um treinamento de gestão por 2 anos, 2 a 3 anos mais ou menos, que me deu, inclusive, a segurança para me jogar nessa empreitada com a Atma Bianchi e poder contribuir aí na parte de direção, de fazer essa operação de agência. Mas aí eu fui para Arcos. Por que eu fui para Arcos? Porque no fundo, eu percebi que eu não queria profundamente ser uma dona de agência. Melhor, deixa eu corrigir o termo. Eu não queria ser dona profundamente. Eu queria, sim, estar no ambiente. Na verdade, o que eu gosto é de planejar marcas. Eu gosto da estratégia, eu gosto do branding, eu gosto dessa parte. E eu tinha que me ocupar muito com toda a área administrativa, contratação, gestão de pessoas, etc. E isso me tomava o tempo do meu prazer com o planejamento, entendeu? Então, o que é que aconteceu? Eu fui para Arcos, né? Maria Paula, minha eterna diretora, adoro. Ela é planejadora, é diretora de atendimento e é, assim, uma puta referência para mim, justamente por conseguir fazer as duas coisas com maestria, sabe?
E aí eu passei 1 ano e meio na Arcos, mais ou menos 1 ano e meio, que foi quando veio a crise de 2015. E aí, infelizmente, esse casamento muito, muito feliz, assim, essa alegria da gente, teve que se encerrar, né? Assim como a Arcos, várias agências em Pernambuco, em Recife, demitiram e a gente começou a ficar freelando para quem a gente antes era funcionário, né? Isso sim foi o que me abriu a cabeça e começou a, a despertar que de fato eu podia começar a desenvolver essa parte de empreender, né? Porque talvez a gente até tenha o gene, mas se você não estimular, se você não procurar desenvolver isso, você se acovarda, né? Eu mesma me acovardei por alguns bons tempos aí. Comecei, parei. E, mas enfim, segui, né? Cheguei, tô aqui. Eu estava tocando muito no ponto de que você é uma pessoa que você sempre gostou de se envolver com a equipe de criação no sentido de ajudar. Olha, Naissara, no Oi, sentido de Ana! ajudar, né, a criação, no Aham. sentido de se envolver Oi, com o desculpa. job, né? E de contribuir e de criar, né? Porque o seu planejamento é de uma forma que você faz parte da criação também, né? Você é uma ponte entre o cliente e a criação muito, né? Importante. É, e E você entre o cliente e a criação, entre o público e a criação e entre também. o público e a Porque criação, exatamente. Repare esse é que o ponte ponto. que você é com o seu planejamento. E o que acontece? De repente você vem e começa a pensar não só em ajudar a criação, mas em ajudar novos profissionais. E aí você vem e cria a How to Be. É isso? How to be. Você Em sabe que a How to be 2015. já é uma. Isso, em 2015. Você sabe que How to be já é uma segunda fase dessa minha. Enfim, desse meu. Dessa vontade de compartilhar isso, sabe? Porque, assim, eu percebi muito, principalmente quando eu estava fazendo gestão de planejamento na Moria, que a gente cresceu muito e tudo, eu vi que eu recebia enfim, na agência, vários novos recém-formados, assim, ou gente estudando, com um potencial enorme, com um conhecimento absurdo, mas que se a gente pedisse, sei lá, para passar um fax, para fazer um e-mail, para chegar na parte, sabe assim, fazer um desktop research, uma qualquer benchmark, qualquer coisa assim mais na prática, os meninos patinavam muito, sabe? Porque ficava muito preso. A gente tem, infelizmente, a nossa academia, ela ainda não é tão próxima do mercado de trabalho. Então, a gente ficava muito presos a muitas regras que a gente tinha que desenrolar no dia a dia, entendeu? Então, nesse período, com mais 3 colegas, Fredinho, Claudinha e Danilo, a gente fez a Job a Job. E a Job a Job foi uma delícia em Recife. A gente chegou a fazer 3 turmas e tal. Depois a gente ficou muito famoso e resolveu se separar, tô brincando. Mas a história, cada um seguiu ali seu caminho e aí veio a How to Be, né? Na verdade, a How to Be, ela retoma essa vontade da Job a Job na minha intenção. Mas a gente efetivamente não conseguiu fazer tanta essa coisa das turmas. No começo, eu até comentei com você quando a gente estava conversando, porque foi Só explique para todo mundo o que é a How to Be, assim, propriamente. How to Be. A How to Be é uma iniciativa, né? Quando eu fiquei fora do mercado, mais assim, fora de agência, né? Mais independente e para alguns momentos desempregada, para outros empreendedora, porque é assim que a gente fica quando a gente é freela, né? Eu precisava manter minha rotina de estudo e precisava me manter atenta, porque, além de tudo, eu gosto muito disso, eu me divirto muito com o meu trabalho, eu adoro fazer essas coisas. Então, eu criei a How to Be como uma empresa de mim mesma, para que eu ficasse ali, atenta ao mercado, construindo cenários, não construindo cenários, mas eu monitorava segmentos onde eu já trabalhava,
e segmentos que eu estava vendo como tendência. Eu sempre namorei sério com as tendências, assim, sabe? Eu fico atenta ao que está surgindo, eu fico atenta a se está surgindo e se consolida, se não se consolida. E se eu não fizer. Eu tenho a impressão que está travando. Tenho a impressão que travou, Ju. Oi, voltei. Ai, que bom. Eu estava perguntando aqui se era eu não sabia se era eu ou você. Tá me ouvindo, eu? Tô. Pronto. Aí, o que aconteceu nesse período, que vale a pena esclarecer, assim, eu não dava para não dava para ficar pensando só no ambiente de estratégia, negócios e tal. Nosso mercado, às vezes, fica muito preso. Nosso mercado, nossos clientes, nosso segmento, de modo geral, fica muito preso a terminologias, a uma certa pompa e circunstância também, entendeu? Então, eu nunca fui muito de ir para a linha de frente, no sentido de ficar fazendo nome, essas coisas e tal. Então, eu acreditei também que montar a minha PJ se tornar mais de negócio, um ambiente de aprendizagem e um ambiente de estratégia. O ambiente de aprendizagem é justamente essa parte de troca de conhecimento, de cursos livres, de coisas diversas, não só de comunicação, foi na origem, mas provavelmente será. E o ambiente de estratégia, que aí sim, efetivamente, é a construção de todos os planos diversos, né? Planejamento de comunicação, planejamento de negócio, design de algum tipo de estratégia, enfim. Eita, deixa eu comentar com você uma coisa. Eu falei design agora e lembrei. Falei, meu Deus do céu, eu vou conversar com o pessoal de branding e de design, me metendo numa área que, em tese, não era a minha, né? Vê que petulância. Mas eu queria aproveitar isso para comentar assim, né? Eu acho que de alguma forma eu talvez até tivesse seguido por design se o curso tivesse na minha época quando eu fiz faculdade e tal, depois eu vira e mexe à vontade volta e tal, mas eu não fui. Mas uma coisa que me chamava muita atenção no branding, que me fez me tornar uma entusiasta de branding, é a capacidade da gente olhar a marca como um todo, de olhar a marca como eu vejo que é uma uma instituição viva, digamos assim, né? A marca, por que eu acho que ela é viva? Porque ela não existe ali no logo somente, ela não existe na campanha que acontece, ela existe na cabeça das pessoas que estão usando aquela marca. E ela existe o tempo todo que as pessoas lembram da marca, tecem um comentário sobre ela, criam uma expectativa, se decepcionam com a marca, sabe assim, muitas vezes a gente está numa sociedade de consumo, isso é um fato, não é uma coisa para ficar filosofando e tal, é uma realidade. A gente se reconhece como igual ou como diferente pelas coisas que a gente consome ou deixa de consumir. Então, marca é viva, né? Não pode só, não cabia na minha cabeça que ela ficasse ali só naquela identidade visual,
sabe? Então, eu aprendi muito com a turma do design para poder trazer as coisas para a minha parte de comunicação também. Porque é justamente quando eu trago a comunicação que faz sentido para mim. Porque a marca, aí sim, eu começo a entender o significado dela. Não é porque ela está hoje roxa, ou amanhã lilás, ou porque ela ficou mais redondinha com o passar dos tempos, ou porque ela perdeu o símbolo e agora está mais slim, sabe? Não é só, e eu não estou com isso, obviamente, diminuindo o design, não é esse o ponto, porque eu sou realmente entusiasta do oi ao tchau, né? Mas percebendo o quanto tudo isso, todas essas mudanças que o design observa, todas essas mudanças que a identidade visual vai trocando. Eu vejo a identidade visual e como roupas, sabe? É como se a cada temporada viesse uma nova coleção que de repente dá uma graça naquele logotipo ou naquela comunicação toda e por aí vai. Então o design ele tangibiliza para mim a marca nesse aspecto da identidade visual. Mas eu sinto paixão pelo branding, porque o branding dá a capacidade de dar voz, né? De ver a comunicação não expressa. Né? Mesmo que você não comunica, está comunicando. Né? E agora, nesse momento que a gente está vivendo, assim, nesse momento que eu quero dizer, não só a pandemia, mas nesse momento dessa nova etapa de consumo que a gente está vivendo, de audiência e tudo mais, tudo muito acelerado, tudo muito complexo, aí mesmo é que a gente precisa trabalhar o sentido das coisas, entendeu? Enfim, falei muito. Pergunta mais. Não, na verdade você está justamente costurando um pouco de tudo da sua história e de sua relação com as agências e com marcas e com branding, não é isso? E com planejamento. Assim como a gente também estava falando exatamente. de como, por exemplo, essa sua relação com equipes e de como você dirige, faz a ponte entre o briefing, né, do que vem para o cliente, até a criação e até o público em si. Repare, e a sua formação de coach e de programação neurolinguística, olhe como tudo isso foi um caminho natural para que você abrisse a Job e, consequentemente, a How to Be. E, ao final de tudo, isso fazer você voltar para Salvador com um potencial muito maior e mais completo para você voltar de novo para as agências, não é isso? E você hoje está em agência de novo, não é isso? Então, pois é, eu tive a felicidade de ser acolhida na minha volta aqui para Salvador pela Objetiva, né, pelas mãos inicialmente de Priscila Araújo, que assim, ela não me conhecia, ela olhou assim, fez a aposta, me levou para dentro, e aí o pessoal da agência, que também foi me acolhendo, é muito diferente você voltar para um mercado que você conheceu 15 anos atrás, porque na minha cabeça, o meu mercado, né, baiano, estava lá nos 15 anos, de certa forma. Por mais que eu acompanhasse, visse as resenhas, tem os amigos e tal, mas, por exemplo, você não tem noção de como na minha cabeça Jorge Barreto, Vitor, Luciano, Antônio Luiz, tal, o pessoal da Publivenda, junto com o Irã e tal, eles são muito presentes na minha cabeça, muito mais, porque foi aonde estancou, né? E aí, à volta, eu inclusive conhecia já o Objetivo e tal, conhecia Miguel por conta de meus pais, mas assim, sem muito envolvimento, sem muito contato. Sabia, obviamente, quem era Naissara, já tinha ouvido falar de Marta Dora, não conhecia Faustão e conheci, e foi maravilhoso, né? Então, fora todos os outros colegas que a Ave Maria, assim, não vou nem me arriscar a falar aqui, mas, enfim. Meu povo de Aracaju, ó. Tá? Enfim. Aí, eu cheguei na Objetiva em 2018, né? Passei 2 anos na Objetiva. Aí a pandemia vai e atravessa a gente, assim, no meio do caminho. Ninguém chamou, mas ela vem. Só que enfim, já tinha um xodó criado aí eu continuo trabalhando para a Objetiva, mas agora, cada vez mais, provavelmente, How to Be, né? Porque
é necessário, sabe, assim, eu fiz um movimento muito grande com a How to Be interno, sabe? Não é à toa que a How to Be se chama How to Be. É justamente o desafio de você ser para aparecer, né? O slogan da How to Be, meses com as meninas, a gente conversando para poder construir e chegar numa coisa que fosse verdadeira. O slogan da How to Be é conhecimento em ação. E é exatamente isso, sabe? Assim, é Nosso você. movimento gera soluções. Não existe fórmula. É, Só conhecendo as questões não, a fundo, construímos soluções relevantes. e tá desatualizado, viu? Ele foi feito, esse daí tá em 2018. Então, assim, eu fiquei chocada quando eu vi, eu não estava vendo o site, mas ele está muito atual, porque no fundo, muitos de nós estamos surpresos com tudo que a gente está vivendo na pandemia, mas tudo já estava aí, sabe? Eu tenho feito alguns cursos nessa pandemia, um de neuroantropologia, inclusive, maravilhoso, recomendo. Em breve eles devem abrir nova turma de Wesley Barbosa e Fábio Mariano. Mas, assim, a gente discutiu muito sobre isso lá. Tudo que a gente está vivendo, a gente já estava vivendo. A gente fez um planejamento na Objetiva no final do ano, né? A Ana vai lembrar, a gente planejou para shoppings e a gente já falava em outubro do consumidor ultradinâmico, sabe? A gente já fez as recomendações para os nossos shoppings na época, com base em toda essa aceleração e essa complexidade, né, que é necessária. Uma outra coisa que eu queria trocar aqui com a gente e comentar é o quanto a gente está vivendo a era da atenção, né? Você pode até tudo passa por você conseguir chamar a atenção das pessoas, por você conseguir se colocar. E não adianta você se colocar certinho, fazer planejamento, discurso, tal. Aqui, ó, faltou a luz, o celular não funcionou e por aí vai. Você tem que ser, você tem que saber, né? Você tem que estar ali preparado para o jogo. E isso está acontecendo com as marcas, sabe? Eu acho que a gente tem que ajudar nossos clientes a compreenderem que não é a pandemia que está. Claro, a pandemia está acelerando, mas as coisas já estavam aceleradas. Não é à toa que a surpresa chega junto, porque a gente fica achando que, oh meu Deus, e agora? Não, peraí, calma, olha ao lado, É como a Isara está você aqui já está. falando, né? A gente está na época do drive-thru, da automação nas compras, né? A gente está vivendo, Exatamente. né, o novo normal. A gente É, está passando do how to be para how to be. exatamente. Não é mais uma hipótese, não é mais um talvez, entendeu? Ou você é o que você é de fato e seja cada vez melhor, ou você não será, porque você vai tropeçar, porque as coisas vão dificultar, sabe? Você não vai poder, né? Não vou nem me repetir aqui em todas as lives que eu tenho assistido e aulas com o caso da Pugliese e tudo mais. Não adianta, se você não tiver ali, ó, coerência, e claro, atratividade e tudo mais, mas se você não tiver fio da meada, não tiver propósito, meu amigo, beijo, tchau, sabe? Esqueça, volte amanhã, sabe? Melhora um pouquinho, reveja. Nenhum problema de você ser qualquer coisa. Pode ser para nicho, pode ser para o mais amplo possível, mas seja o que você é, né? Seja daquele jeitinho que certamente é o que vai fazer com que você encontre seus pares e até eventualmente amplie bolhas e fure bolhas e vá alcançando muitos mais, entendeu? Eu acho que é muito por aí. Ah, tem uma coisa. Com relação ao planejamento, eu pensei tanto sobre isso que eu não queria deixar de dizer. Planejamento está mudando, sabe? Assim, eu não tenho nenhuma fundamentação teórica, nem nenhuma academia para dizer isso, mas eu estou dizendo e vou dizer mesmo porque eu observo. Esse negócio, o que tem da academia hoje? Discurso de marca versus diálogo. A gente está também na era do diálogo, né? Isso já é claro para todo mundo, assim como na era da atenção. Então, essa história de que planejamento bonito, perfeito, planejamento todo pronto, aquela linha de tempo, um horizonte e tal, a pandemia está mostrando para a gente que não adianta. Então, na verdade, o planejamento ele está tomando contornos para que você planeje
as suas características, né? Como dizem aí o pessoal de gestão, seus skills. Quais são suas habilidades, quais são as suas características, com que instrumento você joga essa fase do jogo, e aí você vai para o jogo, sabe? Assim, claro que você vai ficar atento, você vai planejar perspectivas, assim, a campanha de Natal e por aí vai, a campanha disso pontualmente, ou até um anúnciozinho de oportunidade, porque tem aquela situação que você está vendo no movimento. Ok, planejamento é isso. Será cada vez mais, na minha opinião, no que eu estou vendo, dessa forma. Essa coisa de planejamento perfeito, maravilhoso, para o cliente babar na reunião, vai para a gaveta. Não gaste tempo fazendo isso. Não, não Até gaste, porque a sabe? vida não é na reunião, né? A vida é no dia a dia. E você precisa planejar e É, replanejar toda hora. exatamente. O digital trouxe isso para a gente, sabe? Assim, planejamento não tem que ser perfeito, planejamento tem que ter resultado. E o resultado só vai acontecer se você for equalizando a performance, sabe? Se você for fazendo as coisas serem corrigidas em tempo real, digamos assim, né? Em tempo real para o online e em tempo real para o off, né? Não tem mais também essa fragmentação que ainda está nessa fase também melhora, sabe? Não tem Sim, a palavra é mais. monitoramento. Exatamente, Aninha, exatamente. A palavra monitoramento, porque é a capacidade que a gente tem de manter o dedo no pulso e trazer a solução na outra mão, entendeu? É essa a realidade. Então, é Ana, assim, você se aceita fazer uma transformando. live também? Ah, que Hein, Ana, você delícia! também aceita fazer uma live? Ia ser massa, viu? Já fiz o convite. Não largou, tá certo? Muito bem, muito bem. É isso, tá vendo? É as oportunidades, enfim. Olha, eu vi quase todas as lives que foram acontecendo, né? Desde antes de você me chamar. É, inclusive, eu ficava com o olho comprido, Eu olhando acho que assim, pela que risada a bonito. Naissara começou a pensar no assunto, viu? Olha aí, ó. Vá fazendo. GRP. Tá. E essa oportunidade é muito bacana, porque essa é a nossa conversa do fim do dia, sabe? É o que o corredor faz falta, é o happy hourzinho, sabe? O almocinho feliz e tudo. Eu acho que voto por lives da Voz Comunica todo dia. Ó, o pessoal está dizendo que está travando, mas enfim, faz parte. Pois é, Ju. E aí, ó, O que mais você quer saber? eu quero saber quais são os seus planos agora. Os seus E o, planos como pessoa agora. O que é que você vai fazer? Então, um dos meus planos é tentar chegar em Recife o quanto antes. É, tá travando. Mas Sara tem razão. Ju, eu tô achando que tá travando esse final, viu? Pois é, tá danado.
Ju, Mas você eu tá vou ouvindo fazer o agora? seguinte. Na verdade, eu vou lhe agradecer por você ter me dado a chance de fazer essa live. Eu gostaria de que a gente pudesse duplicar, fazer a live Planejando Pós-Pandemia, parte 2. E eu acho que talvez seja melhor a gente fazer isso em um outro momento, né? Inclusive para a gente ter um outro olhar mais tarde de tudo isso aqui que a gente está vivendo, desse momento onde a gente precisou, todo mundo, se reinventar e se replanejar, né? Então, eu queria mais uma vez te agradecer e é isso. Dá um grande abraço para Duval. Dá um beijo em minha tia, um abraço em meu tio, beijo em Mini. Ó, minha mãe tá mandando um beijo para você ali. Lulo também. Beijão, Edu, amigo querido, que maravilha, gente, que delícia. Tá vendo, Will? Como é que eu não digo? Bora conviver, minha gente. A ideia do galpão que vocês tiveram na live de Mário, pelo amor de Deus, bota isso para rodar. A gente vai montando um galpão. É, na última de Rios também, que ele foi falando desse encontro dos projetos, quando ele estava falando de quando passar a pandemia, me deu vontade de dizer, vou dizer agora, Rios, bota logo, bota, não espera passar a pandemia, não, vai fazendo. Enfim, muito bom. A hora é essa, né? É, enfim, resiliência para a gente, pessoalmente, e para os negócios que a gente quer colocar. Deu certo, massa, segue o baile. Não deu, reconfigura, faz de novo. E assim vai. Replaneja. É, pratica. Eu vou indo. Feito? Só queria Massa. terminar lembrando que amanhã eu vou chamar aqui o gestor do Teatro Escola, Nel Araújo, grande cara. E na semana que vem a gente tem aí umas boas novidades. Vivian vai entrevistar aqui mais uma outra pessoa que era da ABE Design. E na terça eu conto quem são os próximos. Ju, mais uma vez, brigadão. Dá um abraço Meu em Deus. Durval, viu? E, como eu falei, beijo na galera toda. Poxa, Will, muito obrigada a você, muito obrigada, Vivian, muito obrigada a oportunidade mesmo. Eu estou aqui para que der e vier, vocês são uns queridos e a galera toda aí também. Amo todo mundo. Um beijo. Beijo.